Olá, boa tarde. Hoje, segunda-feira, dia 8 de outubro, e estamos começando mais um RP Notícias. Vocês acompanham o nosso programa pelas nossas redes sociais e aqui pela TV Rio Preto, canal 7 da NET. Comente, curte, compartilhe. A sua participação é muito importante para nós. Conte pra gente o que está acontecendo no seu bairro. Eu estou aqui até 12:30 e dá tempo da gente conversar bastante. Eu sou Bia Menegildo e o RP Notícias está no ar. E nós vamos começando o RP Notícias, direto da redação do Jornal de Hoje, com as principais notícias do dia. É com você, Thaís. Boa tarde, Bia. Boa tarde, internautas do Jornal de Hoje e telespectadores da RP Notícias. Nos destaques deste fim de semana, pacientes do Sistema Único de Saúde podem ganhar mais agilidade e transparência no atendimento com um projeto em análise da Comissão de Assuntos Sociais que determina um prazo máximo de 5 dias para o encaminhamento de procedimento com exames, além da publicação de listas de esperas pela internet. E o mutirão de exames de laboratórios promovido pela Secretaria de Saúde de Rio Preto já realizou mais de 9.000 coletas desde o seu início, em 27 de setembro. Nesta primeira semana, foi agendada mais 1.435 coletas em pacientes. E escola abre espaço para discussão sobre suicídio. O mês que se passou foi marcado por diversas atividades em prol do Setembro Amarelo, que intensifica a luta contra o suicídio. O assunto que é pouco falado em muitos lugares, mas uma escola de Mirassol quebrou esse tabu e realizou 2 semanas de palestras para alertar as crianças sobre o problema. E olha, todo ano nós nos deparamos com uma grande quantidade de material político espalhados pelas ruas da cidade. Nessas eleições não foram diferentes. Conversamos com alguns eleitores que expuseram sua opinião sobre os famosos santinhos. E olha, no clima do Outubro Rosa, nós fizemos uma reportagem contando um pouco do dia a dia de mulheres que sofrem com câncer, mas não se deixaram abalar. Ficou interessado? Entre no nosso portal e confira todos os detalhes. E na previsão do tempo, a mínima é de 21 graus e a máxima de 29. O dia segue com bastante nuvens e pancadas de chuva a qualquer momento. Obrigado, Bia, obrigada a todos e até amanhã. Muito obrigada, vocês conferiram as principais notícias do dia com a Thaís Lobato, direto lá da redação do Jornal de Hoje. E eu trago as principais notícias do final de semana e desta segunda-feira. A gente teve um avião que decolou do aeroporto de Rio Preto no sábado. Ele precisou retornar para a pista depois que a aeronave bateu em uma ave. De acordo com o boletim de ocorrência, a PM foi acionada até o aeroporto depois que a aeronave bateu na ave e precisou retornar. De acordo com testemunhas, havia 2 carreatas, né, tanto na parte da cabeceira quanto na parte de baixo do aeroporto. Eles soltaram rojões e esses rojões teriam assustado as aves, tá? O que mais que a gente tem aqui? De acordo com a empresa, a gente conversou com a empresa Azul, o destino do avião era Cuiabá e a volta foi necessária por medida de segurança. A PM também conversou com os organizadores das 2 manifestações que negaram que usaram rojões. Eles informaram, a empresa não informou quantos passageiros estavam e a única informação que a gente tem é que ninguém ficou ferido. A gente também tem a informação de que um motociclista de 31 anos morreu depois de bater a moto que pilotava em um coqueiro na Avenida Potirendaba, em Rio Preto, na madrugada de domingo. De acordo com a polícia, o Arley Vieira do Nascimento teria perdido o controle do veículo e batido em um coqueiro ali na Avenida Potirendaba. A vítima chegou a ser socorrida, foi encaminhada para a unidade de pronto atendimento Tangará, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A gente também teve um caso um tanto quanto inusitado, que uma auxiliar de serviços gerais daqui de Rio Preto, ela tem 46 anos, ela acusa um médico de ter feito uma cirurgia errada, né?
ela se submeteu a um procedimento aqui na Santa Casa de Rio Preto. De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher foi internada no hospital para fazer uma cirurgia para retirada de um cisto na glândula de Bartholin. Ela deveria receber uma anestesia local, mas recebeu uma anestesia geral. Ao sair do centro cirúrgico, a mulher foi informada foi informada pelo próprio médico de que havia realizado um procedimento errado. Ele havia feito a cirurgia de laqueadura das trompas na paciente. Dias depois, a mulher foi diagnosticada com infecção devido ao procedimento de laqueadura. A vítima alega que procurou a polícia porque já fez a denúncia junto à Santa Casa e ainda não recebeu resposta. A assessoria de imprensa do hospital disse que a administração vai investigar o caso. A gente também tem o caso de um empresário de 41 anos que foi encaminhado à central de flagrantes por policiais militares que o encontraram com material de campanha eleitoral dentro do carro. Esse caso aconteceu na madrugada de domingo, na Vila Macena, em Rio Preto. De acordo com o boletim de ocorrência, o veículo abordado estava com uma caixa de papelão contendo diversos santinhos de um candidato a deputado estadual daqui da cidade, além de 7 folhas com relação das escolas, que são locais de votação. O empresário foi ouvido e liberado pelo delegado de plantão e o material permaneceu apreendido. Por telefone, nós conversamos com o empresário e ele disse que estava voltando de uma das cidades da região e estava com a sobra de campanha, a sobra do material de campanha. Ele iria encaminhar tudo para o comitê eleitoral durante a semana, tá bom? E o caso foi encaminhado para a Justiça Eleitoral. Bom, o nosso primeiro bloco vai ficando por aqui, mas não sai daí. A gente volta conversando com uma juíza eleitoral que vai contar tudo o que aconteceu ontem aqui nas eleições de Rio Preto. Eu vou chamar agora o nosso apoio cultural. Daqui a pouco a gente está de volta. Toda mãe sabe o que é melhor para o seu filho, não é mesmo? E olha que a gente é capaz de tudo, inclusive de decidir a qualidade da água. E é por isso que eu escolhi água mineral natural Minagem. Sua pureza, leveza e equilíbrio são diferenciais que afloram da natureza para a nossa vida. E saber a origem da água é mais importante ainda. Não basta ser água, precisa ser água mineral Minagem. Nessa, eu confio. Você já conhece a Glamour Modas? Não? Então, muito prazer! Nós estamos no ramo de moda há mais de 30 anos e desde então nos especializamos em nossos clientes. Todos os nossos produtos são de confecção própria, com tecidos nobres e corte de alfaiataria. Oferecemos um enorme leque de opções com novidades semanais e vendedores atenciosos. Trabalhamos com uma linha exclusiva de roupas em tamanhos especiais, que vai do 40 ao 60. Vem pra cá! Glamour Modas. O glamour está em você. O sabor da vida depende de quem a tempera. Então venha almoçar ou peça sua Marmitex no restaurante Ele e Ela, em Rio Preto. Há mais de 30 anos, servindo a melhor comida para você num ambiente reformulado, climatizado e aconchegante. Buffet de saladas, pratos quentes, todos os tipos de carnes e cardápio especial para vegetarianos e veganos. Fazemos festas e coquetéis durante a noite. O restaurante Ele e Ela fica na Avenida Constituição 1649, no bairro Boa Vista. Anote também o delivery 3212-9610. Restaurante Ele e Ela. Cozinhar com sabor é compartilhar amor. Na Pousada Monte Carlo, você estará bem próximo à natureza. Área de lazer com piscina aquecida, passeio a cavalo, salão de jogos, pesca esportiva, piscinas de bolinha e playground também. Todo o conforto e lazer que a sua família merece. Quartos com ar-condicionado, internet e frigobar. Pousada Monte Carlo, Estrada Vicinal, Álvaro Marreta Cassiano Ayusso, quilômetro 2, telefone 17 997 064412, Olímpia.
Olá, nós estamos de volta e seguimos aqui até 12:30. Hoje eu recebo a juíza eleitoral, doutora Luciana Cassiano Zampellini Cochito. Ela vai falar um pouco pra gente sobre como foi esse domingo de eleição aqui em Rio Preto. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Tudo bom? Eu que agradeço a oportunidade de vir aqui. Não, a gente que agradece, porque tem muita coisa para ser esclarecida depois do dia de ontem, não é mesmo? Precisamos, sim, várias coisas para serem esclarecidas. Doutora, vamos começar falando do principal assunto, que foram as urnas eletrônicas. A gente tem informação de que 22 urnas deram problemas aqui em Rio Preto. E como que foi tudo isso? Conta pra gente. As urnas eletrônicas, o problema foi técnico. Questão técnica de computador, como qualquer um, às vezes tem um problema. O que as pessoas pensaram e acabou se difundindo aí nas redes sociais foi a questão que estaria foto de candidato que não aparecia, ou então que eu tentava votar e o som era diferente, veio reclamação de que o som estava diferente. Eu fui lá nos locais e não foi isso, que apertava um candidato, saiu o outro candidato, isso não aconteceu. Foram realmente problemas técnicos de não ligar, de a bateria não funcionar, foram só esses problemas realmente que a gente trocou, foram trocadas essas urnas. Não teve nada disso, as urnas funcionaram, se você pensar no universo que nós temos aqui, o percentual de 1% de troca no máximo de urnas. Entendi, então é praticamente irrisório esse número, irrisório. Né? Correu tudo tranquilamente. Doutora, e as fake news devem ter deixado o pessoal do cartório maluco, não é mesmo? Deixou todo mundo, era um tal de ligar. O que está acontecendo de telefonar? Os próprios tribunais regionais eleitorais tiveram que fazer um vídeo falando que aquele vídeo que dizia que a urna se votava era mentira, tiveram que então nesse ponto foi uma eleição difícil, porque a gente teve que desmentir muitas coisas que estavam acontecendo, e hoje, com a notícia imediata, a resposta nossa também tinha que ser imediata. Entendi, então teve uma equipe que passou nos colégios conferindo também essas fake news, né? Sim, eu passei em vários colégios, porque veio a notícia de que ali estaria um eleitor reclamando de que teria digitado um número e tinha saído de outro candidato. Fui até lá, não tinha nada disso. A urna estava correta, não todo mundo votou, todas as pessoas que passaram não votou. Infelizmente, o eleitor não se preparou. O que aconteceu? Eram 6 candidatos que a gente estava. Muita gente não levou a cola, esqueceu da cola. Aí ele se confundia. Era primeiro deputado federal, eles eram 4 números. O deputado estadual já são 5 números. Então, às vezes, ele começava com o deputado estadual, ele via. Aí falou, mas está aparecendo a foto de outro. Não é o meu candidato. Mas era o problema que ele estava errando na urna. Então, assim, infelizmente, eu acho que o problema foi realmente o eleitor não se preparou nessa questão da cola, de levar, de explicar, assim, para facilitar. E o que acontecia também? Chegava no governador, ele já queria pular para o presidente, e aí ele falava assim, não está aparecendo meu candidato. Mas, na verdade, às vezes ele estava indo no governador e estava querendo já votar para presidente. Então, talvez não teve essa paciência de ir aos poucos e saber que são vários, eram 2 senadores, depois o governador e o presidente era o último. Então, às vezes, faltou um pouquinho dessa paciência do eleitor. O que eu acho também, doutora, a senhora pode falar que a senhora também esteve ali, também faltou, em épocas de redes sociais, que tudo se compartilha, faltou o eleitor conferir se o candidato era do seu estado? Porque o que aconteceu muito foi gente chegando lá e falando assim, olha, eu apertei o número do meu candidato, mas não é a foto do meu candidato que está aqui, porque o meu candidato é o fulano e é esse número. E de fato, era o fulano, era aquele número, mas na urna estava uma outra pessoa. Faltou o eleitor ter esse cuidado de ver quem eram os candidatos do estado? Sim, eu acho que o eleitor ele falhou. Ele falhou muito, porque realmente o número dos candidatos a deputados é o mesmo, se ele for daquele partido, é o mesmo no outro estado. Só que lá é outro candidato, não é aqui. Então, se ele apertasse o número, aqui nesse estado é um candidato, no estado do Paraná é outro, em Minas Gerais era outro. E às vezes ele pensava que aquele candidato estava aqui. E não estava, ele era um candidato Então, isso que deu muito problema, porque de governador, mesma coisa. O candidato que teve a maior votação, né, no primeiro turno, o partido dele não tinha candidato a governador.
Então as pessoas digitavam o número dele para governador e aparecia como voto nulo. Aí falava, ele não está na urna. Então esse foi muito o problema que nós aconteceu. Foi a ordem, né? Foi a ordem. Então para governador, o partido do candidato que foi mais votado no primeiro turno para presidente não existia. O partido não tinha candidato, ele estava coligado com outro partido. Então aquele número ia dar voto nulo. Para governador, quem votou naquele número, votou nulo. E aí ele acho que não tinha paciência e falava assim, não, mas aqui não tem o meu candidato. E aí saiu espalhando de que a urna estava com problema. Que a urna estava com problema que não aparecia o candidato. Em tempos de redes sociais, isso deixou a gente da imprensa, tá, gente? E o pessoal do cartório eleitoral, Polícia Federal, Polícia Civil, o que teve de gente que apareceu reclamando, o que teve de gente... não foi comigo, foi com o cara que estava na minha frente, né? É complicado isso, né? Foi muito complicado. Então a gente foi em vários lugares, expliquei para muitos eleitores. Os eleitores ficaram esperando a minha presença no local e a gente aí conversou, explicou o que tinha acontecido e que se a pessoa votou, ela falava assim, mas não deu nem tempo de eu confirmar. A tecla, ela é bem sensível, ainda a pessoa acha que não confirmou, mas ela confirmou. A gente fala, a senhora colocou o número, era o candidato que a senhora queria votar? Era, apareceu, então o voto foi confirmado. Não precisa se preocupar que o voto foi confirmado pelo candidato que a senhora votou. Doutora, vamos falar um pouquinho sobre os crimes eleitorais. A gente já abriu aqui o nosso noticiário falando de um empresário que acabou sendo encaminhado para o plantão policial. Ele não foi preso, ele não foi detido, ele só foi encaminhado para lá e o material apreendido. Teve mais crimes além desses? No domingo de manhã, na zona eleitoral que eu sou responsável, que é a 268, teve mais um caso de apreensão de boca de urna, de pessoal fazendo campanha. Essa pessoa foi detida. Ela foi levada lá para a Polícia Federal, que fez o termo circunstanciado. Por que ela não fica presa? Porque a pena desse crime não é crime de menor potencial ofensivo. Então, a pessoa não fica presa, mas ela vai responder o processo. Entendi. Então, existe ainda... Agora ele vai sofrer as consequências desse fato criminoso. Entendi. E esse material de campanha que foi apreendido durante essas apreensões, né? Esse material todo de campanha, o que acontece com isso agora? São destruídos. Foi tudo encaminhado para a Justiça Eleitoral? Vai para a Justiça Eleitoral e ele vai ser... O destino dele é o lixo. Entendi. Então agora esse pessoal vai responder os processos, enfrentar as consequências. Isso. E o material já não existe mais. Não vai ser nem devolvido para o comitê, nada disso. Doutora, e o lixo na porta das escolas? Conta pra gente como que foi isso, porque me deixou entristecida mesmo. Infelizmente é uma prática que a gente não consegue, porque eles não jogam no horário que a gente está lá. Eles não jogam no horário que a polícia está passando. Então, infelizmente, é uma prática que o candidato, que eu acho que a pessoa... o que eu penso, é a opinião pessoal, que o eleitor, sabe o que ele deveria fazer? Não votar naquele. Lá, a gente está vendo algumas imagens do lixo que a gente flagrou ali na porta das escolas. Não, infelizmente, eu andei em várias escolas, praticamente todas as escolas tinham. Infelizmente, sujou a cidade. O que eu penso que o eleitor devia falar assim, olhar esse eu não voto. Se tiver o santinho dele lá jogado naquele, eu não votava. E o que acontece com esses daí que tinham o papelzinho jogado? Não vai acontecer nada? Esse material, ele vai ser agora, teria que ser apreendido. Realmente, infelizmente, acaba não sendo não tem uma punição, acaba não se tendo uma punição se você não consegue pegar a pessoa em flagrante espalhando isso, fazendo esse derrame. Entendi. O derrame é proibido e é crime, mas infelizmente se você não pegar a pessoa em flagrante, acaba não tendo uma punição. Entendi, então a gente convive com a sujeira e depois tem que gastar o dinheiro para poder limpar. Infelizmente. Entendi. Ali a gente também viu algumas imagens sobre as filas. Doutora, teve muitas filas, muita demora para votar? Era uma coisa pontual, eu percebi nas questões assim, a questão das 6 votações que a gente tinha, e a idade, se você via que era uma sessão, a pessoa mais idosa ou com uma certa dificuldade de conhecimento, acabava tendo uma pouca demora. Mas foi, no final da tarde, a gente já não tinha essas filas. É que o eleitor também gosta de manhã.
Então, a maioria vai no período da manhã. Aí acaba formando essa fila. Então, eu vi filas no período da manhã, no período da tarde já não se via fila. Era 2, 3 ali, aquela fila de normal. No final da tarde a gente já não teve, 5 horas encerrou, não precisou distribuir senha, nada. Então, 5 horas encerrou. Então, é o costume do eleitor que gosta de ir de manhã. No período da manhã, e aí acaba se formando um pouco mais de fila. Então, mas tudo tranquilo também, logo já dissipou, né? E a gente vem aí, a gente se prepara agora para receber o segundo turno no dia 28, né? Dia 28 agora, já no final do mês. E me conta um pouquinho, o que a gente tem para esse segundo turno? Uma eleição mais tranquila, uma eleição mais sossegada? A gente já está começando a se preparar, como é que tá? Sim, eu acredito que essa vai ser... Primeiro, são só 2 cargos agora aqui no estado de São Paulo, que é o governador e o presidente. Então, aquelas 6 de deputado, que é o número maior, então nós somos só 2 números para governador, 2 números para presidente, e a gente espera que a população vá com calma. Sei que está muito polarizado, ficou os 2 candidatos, um defende uma posição, o outro está muito polarizado. Isso preocupa, tem uma certa preocupação, mas a gente conclama aos eleitores que com calma escolham, reflitam. Temos 3 semanas para refletir e que seja escolhido aquilo que a população quer, que o eleitor acha que é o melhor para o país. A gente conversou com o Regis aqui na quinta-feira, que acompanhou a gente. O Regis falou o seguinte, ele falou para o pessoal evitar a camiseta do candidato. A gente não teve nenhuma ocorrência desse tipo não, né, doutora? Não. Eu vi pessoas com camisetas, o que não pode no dia da eleição. A camiseta foi... Só que se tiverem 2 com a mesma camiseta, já pode configurar a boca de urna e a pessoa ser apreendida. Então, assim, se você quer usar a camiseta do candidato, use sozinho, vá sozinho, vote e vá embora para casa. Se ficar ali na porta da escola, não pode ficar na porta da escola, não pode ficar fazendo, porque acabou a campanha. No dia da eleição, é só eleição. O eleitor vai lá e escolhe. Não tem mais campanha. Segundo turno vale essa mesma regra, então. Não vai de camiseta, evita, né? Evita a camiseta. Evita a camiseta porque pode configurar a boca de urna. Entendi. E o pessoal também, a questão da distribuição agora vai retomar a campanha, né? Vai tudo normalmente, e depois lá na frente, material de campanha também pode ser apreendido, pode acontecer tudo normalmente. Coisa. As regras são as mesmas, não mudam as regras. Entendi. Para o eleitor agora, um segundo turno, o que a gente tem de dicas para o eleitor não cometer os crimes eleitorais? Essa questão da distribuição de santinho, a distribuição no dia da eleição. Agora pode, a distribuição do santinho, fazer a campanha, coisa. O que não se pode é no dia da eleição, realmente. O material de campanha ainda é permitido nos carros, é permitido no imóvel particular, dentro daquela medida do meio metro quadrado. Então, esse tipo de propaganda, a mesma propaganda que valia para o primeiro turno, vale para o segundo turno. E, em consequência, também a carreata até sábado à noite. No dia não pode a carreata, não pode carro de som, não pode distribuição de nenhum tipo de propaganda. É isso que o eleitor tem que saber. E se ele for usar o broche, se ele for usar a camiseta no dia da eleição, é sozinho, ele não pode estar acompanhado de ninguém. Entendi. Mesmo se a pessoa não tiver nada, assim, a pessoa não tiver nenhum broche, nenhuma camiseta, ou é só se 2 pessoas estiverem usando que pode caracterizar? Que pode caracterizar, mas assim, a pessoa não está usando, se ela estiver fazendo boca de urna, ela também vai caracterizar o crime. É que a questão de usar a camiseta, a resolução nos diz que ela pode usar a camiseta. Pode. Mas o quê? Mas porque o eleitor... O que não pode é o candidato fazer campanha. O eleitor pode manifestar a opinião dele. Então, o eleitor veste a camiseta, ele veste a camiseta e o sigilo do voto é para nós, da justiça. Nós não podemos divulgar o voto de ninguém. O eleitor, se ele quiser divulgar o voto dele, eu voto para esse candidato, eu voto para o candidato A, eu voto para o candidato B, o eleitor pode. O que não pode é a justiça fazer isso. Por isso que a urna, ela é segura, toda a cabine tem uma cabine de votação para ele não divulgar o voto. Então, o que a lei fala? Você pode, eleitor, você quer divulgar o seu voto, você quer colocar um broche, você quer que a bandeira, você vai lá e vota. Só que você vai, vota e vai para casa. É silenciosa. O termo que a lei usa é silenciosa. Solitária e silenciosa. Então, eu quero manifestar, eu quero dizer que eu vou votar para o candidato A. Então, eu vou pôr um broche, eu vou pôr uma camiseta escrito candidato A.
vou lá, voto e volto para casa. Doutora, agora o pós-eleição, vamos conversar um pouquinho sobre esse pós-eleição. A gente viu aí correndo nas redes sociais o pessoal fazendo vídeo na urna, o pessoal até com armas ali na urna, o pessoal fazendo selfie, o pessoal fazendo assim, o que a gente chama de crimes eleitorais, né, que é proibido ali na urna usar o celular. A gente teve muito disso. Me conta um pouquinho, como uma cidadã, né, o cidadão que está assistindo a gente, se ele vê esse tipo de coisa, se ele sabe quem está do outro lado, como que a gente faz para fazer uma denúncia? E do celular, os mesários, os presidentes de mesa e o próprio fiscal da Justiça Eleitoral que está na escola, no local de votação, ele que tem que ser o primeiro a ser acionado. E se for o caso, a Polícia Militar, que também ajuda a fazer a segurança, e nós, o cartório, o próprio juiz, o promotor eleitoral, somos nós. Mas assim, aquela coisa talvez ali no fato, viu acontecendo, a pessoa que estiver mais próximo dele. Entendeu? Que em geral ali os mesários, os presidentes de mesa, eles têm esse poder de ir lá e tirar esse celular, até porque já tinha, em todos os locais, tinha uma mesa, tinha um local para deixar esse celular. Às vezes acabou sem a pessoa, sem o mesário ali, o presidente de mesa perceber, e aí pede então esse celular de volta e apaga essa foto, esse vídeo, se foi feito. E se isso já está postado na rede social, que a gente está vendo hoje, tem alguns vídeos ainda circulando, então isso já está lá. Aí tem que ser feita uma determinação para os Facebook, Instagram, para retirada, porque aí já não é uma questão, aí tem questão material que aí não tem como a justiça e a gente fazer. Então aí é uma questão que tem que ser feita com a determinação judicial para que seja retirado do ar. É um pouco, hoje a gente sabe que é difícil, mas isso não significa que nós não vamos fazer. Mas já quando dissemina, já fica mais difícil a gente conseguir tirar esse tipo de coisa do ar. Infelizmente, acabou criando uma coisa assim que acabou assustando, acho que, os eleitores. Então, a gente percebia que o eleitor ele já foi para a urna achando que tinha fraude, e não tinha fraude nenhuma. Infelizmente, o candidato também acaba me falando isso, termina a eleição de problemas na urna, que não teve problema em urna nenhuma. O que teve é problema técnico de ligar, de desligar, esses problemas. De fraude não teve. Posso garantir aqui em São José do Rio Preto não teve fraude em urna nenhuma. Teve até um rapaz, no dia da eleição, eu conversei com um representante da Justiça Eleitoral que estava no colégio onde eu fui votar, e ele explicou uma coisa muito legal, que eu acho que a juíza também pode explicar isso para o pessoal que está assistindo. A questão da urna não ser conectada à internet dá uma garantia maior de não ter fraude, não é isso, Não, doutora? ela não está. É um computador, como se fosse uma máquina, não vou dizer máquina de escrever, mas porque ela acaba gravando. Mas ela está simplesmente na tomada, ela não tem conexão nenhuma com a internet. Nenhuma. O que evita vírus, evita infecção, evita tudo. Coisa. Ela foi carregada. Ela não tem conexão, nem lá no cartório eleitoral. Ela fica quando a gente de vez em quando tem que dar até carga nela para ela não descarregar. Uns 15 dias antes a gente começa a fazer a carga da mídia. O que é? É colocar os dados lá, todas as informações de todos os candidatos, o número dele, a foto, aquilo que a gente fala de carregar as mídias, e ela fica guardada. Carregou, no dia na véspera, a gente em geral leva na véspera, no próprio dia da eleição, monta ela é só colocar na tomada. Ela não tem Wi-Fi, ela não tem sinal de internet, ela não tem nada. E aí, votando, ela vai gravando todos os votos, terminadas as 5 horas, ela emite aquele boletim, que ela é um computador com uma impressora junto, ela emite o boletim de urna e lá está todos os votos que foram depositados na urna. E esse boletim está disponível no cartório eleitoral? Está todo. Ontem a gente já estava, termina a eleição, eles trazem para a gente essas mídias, a gente transmite para o Tribunal Regional Eleitoral e esse boletim de urna a gente prega lá num painel no cartório eleitoral, eles estão todos lá. O pessoal foi chegando, até eu fui olhando, até a gente vai olhando e conferindo, estão todos lá. A sessão que você votou, se o eleitor fala assim, eu voto na sessão 210, eu vou lá, ele vai estar lá e você vai conseguir ver todos os votos de para deputado federal, deputado estadual, os 2 senadores, o governador e o presidente. Quantos votos? Lá tem, na média, de 300 eleitores por urna, por sessão, teve os seus 20% a 30% de abstenção,
vai estar lá, ó, vieram dos 300, vieram 200. Desses 200, teve tantos votos brancos, teve tantos votos nulos e tantos votos válidos. Doutora, só para a gente encerrar então, quem não votou, quem não justificou ainda, conta pra gente o que tem que fazer. Tem que procurar o cartório eleitoral, quem não justificou tem um prazo de 60 dias para justificar essa ausência, mas ele pode votar no segundo turno. Pode votar. Não tem problema nenhum. É só não vota quem está impedido de votar. Esse que está impedido, esse que tem está com seus direitos políticos cassados, é só isso que não vota. Agora, se você não votou no primeiro turno, não justificou, você vai ter que justificar, mas você pode votar no segundo turno. Sem problema. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui, viu, doutora? Eu que agradeço. Obrigada a todos. A gente espera ter esclarecido para vocês aí de casa todas as dúvidas, tudo que está acontecendo, tudo que a gente pode esperar para o segundo turno. Mas se você ainda tiver uma dúvida, corre lá no Facebook, deixa o seu comentário aqui embaixo, tá? Aqui nos comentários aqui do Facebook, que a gente tá de olho e a gente vai responder assim que puder. Muito obrigada a todos. O RP Notícias fica por aqui e até amanhã.